Hoje falamos de ansiedade e temos connosco em estúdio a doutora Viviana Bailão. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bem-vinda ao Obrigada. estúdio da ONFM. Começamos primeiro por tentar perceber o que é isto da ansiedade. Sim, a ansiedade é um dos temas hoje em dia mais falados, se calhar, a nível da saúde mental. Portanto, acaba por ser aqui uma temática muito, muito presente nos nossos dias de hoje e acaba por ser é caracterizada por um sentimento que nós todos temos. Portanto, a ansiedade faz parte de nós, é um sentimento que todos nós, enquanto seres humanos, podemos ter, apesar de não gostarmos muito de sentirmos, porque é desconfortável, é aquela sensação de apreensão, de medo, de receio. Mas todos nós sentimos, é uma coisa muito natural e que não vai desaparecer nunca. Portanto, a ansiedade faz parte e temos que também aprender a lidar com ela. Então, e como é que ocorre o sentimento da ansiedade? Portanto, a ansiedade basicamente tem aqui uma função no nosso corpo de nos proteger, não é? Portanto, nós se tivermos aqui uma situação diferente, por exemplo, eu hoje vir aqui à rádio, por exemplo... Estamos as duas. Acaba por ser aqui uma situação que eu nunca experienciei, portanto, eu vou ficar ansiosa, é normal. Portanto, o meu corpo vai ativar basicamente quase como um sistema de alerta para me proteger e para garantir que corre tudo bem. O que acontece muitas vezes é que esse sistema, às vezes, baseado nas percepções que nós temos, nos nossos pensamentos às vezes da forma como interpretamos as coisas erradas, ativa em situações que nós não queremos e daí ficarmos muito ansiosos e dizermos que estamos ansiosos e que somos pessoas ansiosas. Eu gosto até de distinguir as pessoas quando dizem que somos ansiosos ou ser ansiosos, porque eu posso estar ansiosa, não é, de um momento, porque há uma situação específica que me deixa ansiosa, de o estado de ser ansioso, que é um estado muito mais permanente, em que afeta muito mais o dia-a-dia da pessoa. Aí sim começamos a ter uma preocupação maior, porque acaba por ser aqui um estado mais intenso e prolongado. E é esse preciso estado contínuo de ansiedade que vai dar alguns sinais de alerta a que devemos estar atentos. Sim. Aliás, a ansiedade é daquelas patologias que se demonstram no nosso corpo, através de vários tipos de sintomas. Eles podem ser mais leves, mais moderados, mais severos, portanto depende sempre da pessoa, mas... Temos os mais comuns, o aperto no peito, o acelerar, o suor, o tremor... O nó na garganta, dores de cabeça podem ser também ansiedade. Portanto, existem vários sintomas físicos, cognitivos, emocionais. O nervosismo constante também pode ser ansiedade e que muitas pessoas às vezes até nem identificam com ansiedade, porque costumam ter dor de cabeça muitas vezes e até nem referem que é ansiedade, ou costumam ficar assim com aquele aperto no peito e até acham que podem estar com uma dificuldade a respirar ou algo assim do género, e depois quando vamos a ver são tudo sintomas de ansiedade. Doutora, podemos dizer então que a ansiedade pode afetar qualquer pessoa? Qualquer pessoa. A ansiedade é uma coisa que faz parte de qualquer pessoa. Hoje em dia, então, em consulta, é uma temática que nos aparece muito, tanto em crianças, adolescentes, adultos. Portanto, é uma temática que vai aparecer sempre e hoje em dia eu acho que as pessoas estão mais alertas, até desde aqui desta fase de pandemia, acho que as pessoas ficaram mais sensíveis a essa parte e pode aparecer a qualquer pessoa e vai aparecendo. Às vezes não sabemos como é que lidar com ela, portanto ficamos muitas vezes, as pessoas normalmente quando têm, uma coisa é ter aqueles períodos de ansiedade ao pouco da vida, mas quando ela começa a ser intensa, as pessoas têm dificuldades em lidar com ela e isso é que tem um impacto muito grande depois no dia-a-dia da pessoa. E pode causar algo que conhecemos como ataques de ansiedade. O que é que são estes ataques de ansiedade? Sim. E de pânico também. E de pânico, não é? Há aqui duas coisas diferentes. Normalmente o ataque de pânico, dizendo assim, é aquela sensação que pode atingir o pico em segundos ou minutos, dependendo da pessoa, e é aquele medo intenso, aquela falta de controle, aquela sensação que normalmente as pessoas dizem que quase que não conseguem respirar, e que normalmente o ataque de pânico, às vezes as pessoas até confundem com estar a ter um ataque cardíaco, não é? As pessoas às vezes chegam-nos à consulta e dizem, eu parece que estava a ter um ataque cardíaco. E porque não é controlável, a pessoa não controla quando está a ter o ataque de pânico e há que distinguir esse ataque de pânico de uma crise de ansiedade, porque no ataque de pânico nós não temos controle. Ele aparece e nós não conseguimos controlar. Quer dizer, vamos conseguir controlar com estratégias dele depois de aparecer, mas ele é instantâneo. Vai-nos dando alertas, mas é instantâneo. Uma crise de ansiedade é muito mais... Nós conseguimos prever, temos aquele estado de preocupação, aquele dito overthinking que nós vamos fazendo. Portanto, aquelas crises de ansiedade são muito mais prolongadas do que os ataques de pânico que aparecem instantâneos e nós temos muitas vezes dificuldade em controlar. Depois de termos um ataque de pânico, podemos tê-los recorrentemente ou pode ser uma coisa só isolada? Pode acontecer das duas formas. Nós podemos ter um ataque de pânico, qualquer pessoa pode ter um ataque de pânico e não voltar a ter mais um ataque de pânico. E está tudo bem se isso acontecer, até porque há situações de vida, por exemplo, a perda de alguém, uma situação muito ansiógena, que pode levar a ter um ataque de pânico.
há pessoas que podem até ter esse ataque de pânico e não voltar a sentir mais. Há outras que podem ter esse ataque de pânico e depois o medo de voltar a ter essa sensação ser tão grande, e aí começa a ser problemático, não é? Nós, se tivermos um ataque de pânico, às vezes a pessoa fica com medo de voltar a sentir isso. E se eu voltar a sentir isso? E, portanto, começam a evitar situações do dia-a-dia, começam a ficar sempre preocupadas e aí sim começamos a ter aqui um impacto no bem-estar da pessoa, não é? Porque a pessoa parece que não consegue e às vezes até pode nem estar perto de ter um ataque de pânico outra vez, mas o medo causa a ser muito intenso. Portanto, é uma resposta de sim e não. Pode acontecer e pode não acontecer. Exatamente, é isso que não queremos, é que começa a afetar a nossa vida diária. Exatamente. Não há falta de uma consulta, não é? Se for um caso muito mais grave, mas há assim algumas estratégias que podemos ter caso nos sintamos ansiosos. Sim, existem imensas estratégias. Por exemplo, quando nos chega pacientes à consulta, as estratégias são sempre dadas em colaboração com o cliente que nós temos e é sempre tudo muito dirigido para a pessoa, mas existem estratégias que nós próprios podemos aplicar no dia-a-dia. Há uma estratégia tão simples quanto que é importante não só para as pessoas que têm ansiedade, que é o próprio discurso que nós usamos connosco. Por exemplo, nós às vezes usamos um discurso muito, muito crítico connosco, parece que estamos sempre a criticar, sempre a cobrar-nos de tudo, e se nós tivermos um discurso mais autocompassivo connosco, com mais autocompaixão, é o suficiente também para ajudar aqui na ansiedade, por exemplo. Há outras coisas, mas é aqui uma coisa que pode ajudar. O exercício físico, a alimentação, que é uma coisa tão simples e que tem aqui uma ajuda enorme. Portanto, a atividade física tem um impacto enorme aqui a nível da ansiedade e com benefício também. E depois existem estratégias mais específicas, como por exemplo a respiração diafragmática, que muitas pessoas se calhar já ouviram falar, que é a respiração que fazemos aqui com o diafragma, onde respiramos aqui pela barriga, dizendo assim, e que ganhamos controle da nossa respiração, as estratégias dos sentidos, se conseguirmos distinguir, por exemplo, às vezes estivermos num sítio e pensarmos o que é que eu estou a ver neste momento, o que é que eu estou a ouvir, 5 coisas que eu consigo ver, 5 coisas que eu consigo ouvir, é o suficiente para nós focarmos no momento e aliviar. O apertar as mãos... Distrai um pouco o cérebro também. Distrai um pouco o cérebro. O apertar assim as mãos e sentirmos a tensão no corpo e depois aliviar. Estratégias muito simples, mas lá está. Há estratégias que dependem para outra pessoa, não são todas iguais, nós somos todos diferentes e, portanto, se for um caso mais intenso, precisa sempre de ajuda para orientar também naquilo que faça sentido para a pessoa. Exatamente, e é aí precisamente que o Hospital Soerhard também entra para ajudar. Como é que é todo o processo de marcarmos uma consulta de psicologia no hospital? Como é que depois se dá o processo diagnóstico e tudo mais? Sim, normalmente a nível da Soerhard é sempre ligar e marcar com um técnico de saúde mental, ou psicologia ou psiquiatria, portanto, e normalmente quando nos chega um cliente à consulta, aquilo que fazemos é sempre começar por estabelecer a relação, explorar o caso e há sempre um período de avaliação antes de fazer qualquer diagnóstico, não é? É importante distinguir que há pessoas que têm sintomas de ansiedade e que até têm períodos de estarem ansiosas e não precisam ter uma perturbação de ansiedade. São coisas diferentes. Nós, para fazer um diagnóstico de perturbação de ansiedade, temos que fazer uma avaliação e tem que ter critérios específicos. E há pessoas que até podem ter critérios desses diagnósticos e não ter uma patologia mesmo a nível de uma perturbação de ansiedade, uma ansiedade generalizada, uma ansiedade de separação, o que for nesse sentido. Portanto, é sempre feito assim. Portanto, é encaminhado novamente o paciente para nós temos sempre o período de avaliação e depois aí é feito também um plano de intervenção específica à pessoa, sempre em colaboração e em coterapia, dizendo assim. A pessoa tem que estar disponível também para trabalhar e normalmente depois o plano é feito adequado para a pessoa que temos à nossa frente. Claro que sim. Doutora, pedia-lhe só que deixasse então uma mensagem para quem se calhar hoje se sente um bocadinho ansioso e que não sabe bem o que fazer e que um psicólogo pode mesmo ajudar nessa situação. Eu costumo dizer que procurar ajuda para a ansiedade, seja para qualquer temática, não só aqui da ansiedade, mas qualquer procura a nível da saúde mental, não é um sinal de fraqueza. Ou seja, eu costumo dizer em consulta aos meus pacientes que aquilo que eu quero é que eles ganhem o controle da vida deles. Eu costumo dizer sempre isto. Portanto, aquilo que nós queremos é que eles ganhem o controle. Portanto, a ansiedade muitas vezes rouba o controle da pessoa. A pessoa evita ir a sítios, e nós não queremos isso. Portanto, não é um sinal de fraqueza. A pessoa tem que aprender a lidar com isso de uma forma adaptativa e para viver bem com isso. Portanto, não tenham medo de procurar ajuda, que nós estamos cá para ajudar.